Eu vou fazer uma breve apresentação da doutora Luísa Maria Almendra. O primeiro tópico, dizer que é religiosa do Sagrado Coração de Maria, portanto, da congregação, e é religiosa há 40 anos. É uma boa coincidência que eu também celebro 40 anos este ano, mas eu é de padre. Portanto, a irmã não é tão jovem como a que esteve aqui antes, mas também é jovem, tem 62, posso ter a idade, já disse? Mas para a semana podem enviar um e-mail, uma mensagem que faz 63, não é? Para a semana. Dizer ainda que é doutora em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa desde 2005, salvo erro, com uma tese sobre o livro de Jó, a volta do livro de Jó, um debate sobre o conhecimento de Deus, composição e interpretação de Jó 32 e 37. Portanto, é especializada no livro de Jó e também nos livros sapienciais como os Provérbios. Portanto, é professora de Teologia Bíblica na Universidade Católica, do Antigo Testamento, sobretudo, mas também do Novo Testamento, e em línguas bíblicas, o hebraico, como é de óbvio. Gostava de destacar, quase a finalizar esta breve, para não tirar os minutos à sua apresentação, e entre outros aspectos de colaboração e projetos que dirige, gostava de salientar que é diretora da Cátedra de Estudos Bíblicos Judaicos e Cristãos, tem outras designações por aí adiante, e colabora em vários projetos internacionais a nível de Bíblia, também lecionação na Universidade do Instituto Católico de Toulouse e também de Pernambuco, salvo erro, onde lecionou. O último tópico da apresentação tem a ver com a sua colaboração preciosa na tradução da Bíblia, chamada a Bíblia da SEB, da Conferência Episcopal Portuguesa, que está na sua fase final. Foi tradutora dos livros de Jó e Provérbios e também faz parte da subcomissão de revisão dos textos, enfim, todas as comissões que estão presentes neste grande projeto. Ela vai-nos falar, e vai começar precisamente por que ela me disse, eu não vou revelar já, mas vai começar por abordar o que está no lema ou no tema do Congresso, no subtítulo, que é o mais importante, porque é bíblico, e que está dito ali: reconheceram-no ao partir o pão. Mas ela vai analisar isso já com outra versão, ela dirá como. Muito obrigado, então tenho a palavra. Então, muito boa tarde a todos. Gostava de começar com uma saudação muito particular e de muita estima aos senhores cardeais aqui presentes, também ao senhor Núncio Apostólico, também estendendo uma saudação muito especial ao senhor Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o senhor Dom José Ornelas, que para nós ele também é sempre recordado como um mestre e um professor. E desejo também expressar um agradecimento muito particular ao Sr. Arcebispo de Braga, ao Sr. Dom José Cordeiro, pelo reconhecimento que o seu convite para eu estar aqui hoje demonstra. Muito obrigada, Sr. Dom José. Também uma saudação de grande estima a todos os bispos das várias dioceses aqui presentes. Como viram na minha apresentação, eu tenho trabalhado a vida inteira no ensino da Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia, e isso também sempre me ligou a uma colaboração muito estreita, à distância, sem dúvida, com os bispos na formação dos novos sacerdotes. E também porque sei que são muitos os sacerdotes aqui presentes, também os integro nesta saudação, que juntamente com todos os religiosos e religiosas e todos os cristãos aqui presentes, também os saúdo e desejo que estes dias de Congresso Eucarístico nos abram a todos ao dom da presença do Senhor Jesus ressuscitado, fortalecendo-nos na esperança, na fé e na caridade. A expressão bíblica
que foi escolhida para inspirar, este 5º Congresso Eucarístico Nacional, é aquela que vem no logo, podem ver, né? Reconheceram-no ao partir do pão. E esta tradução, esta expressão, traduz um texto original que está em grego e é uma entre as outras. E, na verdade, esta manhã eu também vi, se abrirem o livrinho que temos de guião das celebrações, quem preparou este livro, esta manhã nós tínhamos ainda uma outra tradução. Se consultarem na página 18, diz: eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Portanto, certamente estavam a consultar diferentes textos, versões bíblicas. E porquê? Porque a tradução, os textos que nós temos disponíveis são sempre uma tentativa de traduzir o texto original. Neste caso, o texto original é difícil porque ele tem uma voz passiva e é muito difícil passar da voz passiva para a voz ativa. Então, eu queria pedir uma licença para poder mudar, então, utilizar a expressão que foi muito trabalhada pelos nossos colegas da Subcomissão do Novo Testamento. Eles fazem uma terceira proposta, não é esta, não é a que está no livro, é a que está online já há algum tempo, está online para poderem consultar, poderem fazer as vossas sugestões, e eu vou seguir a tradução deles. Devo dizer que dialoguei muito com eles, eu faço parte da Subcomissão do Antigo Testamento, há um outro grupo que trabalha com a Subcomissão do Novo Testamento, e juntos formamos a Comissão Nacional de Tradução da Bíblia da Conferência Episcopal Portuguesa. É um trabalho que tem sido muito moroso. Eu acho que só mesmo São Jerónimo é que nos compreende. É um trabalho muito sério e tem requerido muitas vigílias e muito diálogo também entre nós. Nós temos muito desejo de oferecer à Conferência Episcopal Portuguesa e aos cristãos em Portugal uma tradução séria, com beleza e com profundidade. Na nossa mesa nós temos sempre as várias traduções da Conferência Episcopal Italiana, Espanhola, Francesa, Alemã, temos várias traduções de língua inglesa. Claro, temos as línguas originais do hebraico e do grego, mas confrontamos o nosso trabalho com muitos outros trabalhos de outros colegas, porque nós somos um grupo pequeno e, portanto, também nos apoiamos no trabalho de outros colegas de outros países que também fizeram a sua tradução para as suas conferências episcopais. E, portanto, eu sinto-me autorizada perante isto, não é? Sinto-me autorizada, então, a mostrar-lhes qual é a tradução, porque ela é significativa, caso contrário, não o faria. Então, esta é a proposta que nós temos, e tem todo o valor. A Subcomissão do Novo Testamento tem feito também um trabalho fantástico e no diálogo que fez connosco justificou muito bem. Nas atas que depois serão publicadas, essa justificação irá aparecer, justifica muito bem esta tradução. Então, não é eles reconheceram-no, mas a proposta deles é de fidelidade ao texto original, eles contaram o que acontecera no caminho e como ele se lhes dera a conhecer na fração do pão. Qual é a importância? Isto não é só a questão, e vão ver que é muito importante este investimento da tradução, porque é ele que nos aproxima do segredo dos textos e do segredo da revelação. É que esta tradução, né, esta mudança faz-nos reparar no sujeito da ação.
Eu deixei ficar o logo ali de propósito para verem que na primeira opção feita eles reconheceram-no, o sujeito da ação são os discípulos, na opção que agora esta subcomissão que está a trabalhar na tradução, o sujeito é o Senhor Jesus. Ora, e dizer isto, né, percebermos bem qual é o sujeito no texto original é determinante, não podemos mudar de qualquer maneira. Não é? Dizer isto é extremamente relevante porque tudo o que nos é dito nas narrativas da ressurreição e, no fundo, tudo o que nos é proferido nas diferentes narrativas de Evangelho inscreve-se numa dinâmica da revelação bíblica onde prevalece a iniciativa e o dom de Deus. E neste caso, de Lucas 24:35, é o dom do Senhor Jesus que se dá a conhecer na fração do pão. E não terá sido por acaso também que o autor lucano utiliza o verbo conhecer e não o verbo reconhecer, que utilizara uns versículos antes. Não é? No versículo 30, ele fala de reconhecer e utiliza o verbo reconhecer. Ele aqui, neste versículo 35, ele usa o verbo conhecer. A intencionalidade é muito veemente. Os discípulos narram à comunidade de Jerusalém que o Senhor Jesus se lhes deu a conhecer agora numa realidade que eles não conheciam. Ele deu-se a conhecer na sua plenitude de Senhor ressuscitado. E isto era algo que eles não conheciam e que supera um simples reconhecimento. Esta dinâmica ilumina a própria estratégia literária, a organização literária do autor, que começa por se tecer, né, entre duas declarações. Né? Toda a dinâmica do texto dos discípulos de Emaús está entre estas duas declarações. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer e abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no, sugerindo, né, também que a dupla referência aos olhos dos discípulos, olhos impedidos de ver e olhos que são abertos ao ver, não deve ser reduzida a uma simples passagem de um não ver a um ver. Isto não é propriamente uma operação às cataratas, não é? Porquê? Porque a incapacidade nos discípulos de Emaús, a incapacidade de ver o visível, não é? Tinham ali, Jesus estava ali com eles, não é? A sua incapacidade de ver o visível e a capacidade de ver o invisível constitui a mediação por excelência do dom que é dado aos discípulos. Todos sabemos que o tesouro da palavra é inesgotável e o testemunho dos discípulos diz, mas também oculta. Descreve, mas não explica tudo o que nele se abriga. E por isso importa tentar entender o horizonte que este testemunho nos aponta, que é o horizonte da comunidade cristã naquele primeiro dia da semana. Ele é o horizonte que alimentou a esperança dos primeiros cristãos e dos cristãos de todos os tempos. E por isso eu convido-vos a acompanhar-me numa tentativa de compreender um pouco melhor este horizonte e este testemunho. Eu não pretendo oferecer-vos uma leitura nova. Um biblista, um verdadeiro biblista, não procura a novidade. Procura, sim, a leitura de profundidade. A narrativa que normalmente designamos de Os Dois Discípulos de Emaús descreve-nos com uma intensa beleza literária o desalento com que dois discípulos daquele primeiro dia da semana abandonavam a comunidade de Jerusalém. Uma beleza literária que se estende à aparente simplicidade do diálogo que estes discípulos entravam com um forasteiro que os encontra no caminho.
Não espanta por isso que esta narrativa tenha exercido um imenso fascínio sobre os cristãos de todas as gerações. Ela é uma narrativa única no conjunto dos 4 textos de Evangelho, mas é também um extraordinário centro literário da narrativa lucana sobre a ressurreição de Jesus, demonstrando o valor singular que este autor bíblico quis dar a esta narrativa. Normalmente, num pensamento semita, ao centro, nós temos um pouco também, né, no centro da mesa, que pomos as coisas, as flores, né, aquilo, e a estrutura semita é ao centro, é sempre muito importante. O autor lucano abre o seu testemunho da ressurreição com uma sequência de idas ao sepulcro, primeiro de um pequeno grupo de mulheres e depois pelo próprio Pedro, terminando com uma aparição de Jesus à comunidade de Jerusalém e colocando no centro a narrativa dos discípulos de Emaús. Embora tenha oferecido contornos únicos a cada um destes 3 momentos, o autor lucano construiu uma narrativa onde estes momentos se iluminam uns aos outros, antecipando ou respondendo às diversas perplexidades dos discípulos perante a experiência da ressurreição. Um exemplo muito significativo é a referência ao corpo de Jesus. O narrador diz-nos, só aqui me dá o slide, diz-nos que quando as mulheres chegam ao sepulcro, elas encontram a pedra do túmulo removida. Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Esta não é a primeira vez que o autor faz uma referência explícita ao corpo de Jesus. Já o tinha feito 2 vezes nas narrativas da Paixão. No pedido de José de Arimateia, em 23:52, este indo ter com Pilatos pediu o corpo de Jesus, e em 23:55, na referência à presença das mulheres que observavam o sepulcro e como fora colocado o seu corpo. A relevância deste detalhe esconde-se no uso intenso e surpreendente do termo grego soma, que no texto lucano indica sempre o corpo de uma pessoa viva, não de um morto. Para dizer morto, existe um outro termo grego que ele utiliza, necros, de onde veio a nossa também palavra necrologia. Condicionados pela tradução, nós somos impossibilitados de ver que o autor lucano nos sugere de uma forma espantosa que quer na Paixão, quer nas narrativas da ressurreição, eu acho que me esqueci, da ressurreição, só existe um corpo que se procura e que não se encontra, o corpo vivo do Senhor. E para que não fiquem dúvidas, o autor esclarece-o na mensagem que os 2 homens, de vestes resplandecentes, transmitem às mulheres: por procurais entre os mortos aquele que está vivo. Isto é muito importante porque nós estamos a ler as narrativas e pensamos sempre que as mulheres vão ao sepulcro e que vão à procura de um corpo morto. O corpo morto do Senhor. E o autor, para os seus ouvintes que conheciam a língua que ele está a falar sempre de um corpo vivo. Só que nós somos enganados um pouco porque não distinguimos no português, não fazemos esta distinção. O autor bíblico sabe que esta interrogação suscita necessariamente uma outra. Se o corpo vivo do Senhor não se pode encontrar no sepulcro entre os mortos, então onde é que o podemos encontrar? A resposta encontra-se na narrativa dos discípulos de Emaús, onde o desalento dos discípulos expressa o aperto desta procura. Dizem eles, algumas mulheres de entre nós deixaram-nos espantados.
Tendo estado de manhã cedo junto ao sepulcro, ao não encontrarem o seu corpo, soma, o corpo vivo, não é? Vieram dizer que tinham tido uma visão de uns anjos que dizem que ele está vivo. O tom nostálgico destas palavras sugere que os 2 discípulos de Emaús estariam também entre aqueles que tiveram dificuldade em acreditar no testemunho das mulheres. Diziam estas coisas aos apóstolos, mas estas palavras pareceram-lhes sem sentido e não acreditavam nelas. Não vou comentar, vou fazer, para não nos distrairmos. O autor justifica a incredulidade dos 2 discípulos com a expressão: os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. O texto, reparem bem no texto, o texto não diz que os discípulos não reconheceram Jesus, mas que os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Isto é um problema da oftalmologia. No grego é também oftalmos, é de onde vem a nossa palavra oftalmologia. Portanto, não estamos assim tão longe, vocês sabem grego, não é? Só que não sabem que sabem, não é? Por isso, as muitas explicações, não é? Portanto, o problema está nos olhos dos discípulos, não é? As muitas explicações que procuram uma solução numa nova aparência do Jesus ressuscitado não fazem qualquer sentido. O problema não era a aparência da pessoa de Jesus, mas dos olhos dos discípulos. Havia algo que impedia os seus olhos de o conhecer. E este verbo, não é? O verbo que o autor utiliza para reconhecer, é de tal modo importante para o autor lucano que ele faz questão de o utilizar logo no prólogo do seu Evangelho. Quando ele diz: entendi por bem, também eu, que desde o início averiguei atentamente todas as coisas, escrever-te-as de modo ordenado, caríssimo Teófilo, para que reconheças, e cá vem o verbo que ele está a utilizar também nos discípulos de Emaús, para que reconheças a solidez das palavras com que fostes instruído. E deste modo o autor indica a finalidade de todo o testemunho lucano. No fundo, é a finalidade de todo o seu Evangelho, texto de Evangelho, o reconhecimento da certeza e da solidez de algo que já é conhecido ao seu destinatário e que ele agora só necessita de reconhecer. Na narrativa de Emaús, o verbo reconhecer sugere um conhecimento pleno, seguro, penetrante, que tem por objeto uma pessoa. E reconhecer uma pessoa é diferente de reconhecer a verdade de uma mensagem, ou a realidade de um acontecimento, ou ainda o pensamento de alguém. Reconhecer uma pessoa pressupõe uma relação pessoal com ela. E por isso, dizer que os olhos dos discípulos estavam impedidos de reconhecer o Senhor Jesus sugere que algo os impedia de conhecer verdadeiramente e em profundidade a pessoa de Jesus. Na verdade, o autor lucano já tinha assinalado isto na dificuldade que os discípulos sempre demonstraram em entender os primeiros anúncios da paixão. Em 9, 44, 45, ele dilo com muita clareza. Estando todos admirados com tudo o que fazia, Jesus disse aos seus discípulos: quanto a vós, ponde nos vossos ouvidos estas palavras. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal coisa. Estava-lhes velado para que não o percebessem. Eu vou-me permitir agora só uma pequena distração, porque imediatamente a estas palavras, o autor narra-nos a preocupação dos discípulos sobre qual deles seria o maior, em 9, 46, 48.
Nós nunca saberemos com toda a certeza qual foi a intenção do autor ao passar tão rapidamente do tema da impossibilidade de os discípulos perceberem o anúncio da paixão à preocupação sobre qual deles seria o maior. E por isso, sugerir que os discípulos, eu estou a falar dos discípulos, somos todos nós, não é? Sugerir que os discípulos não compreenderam as palavras de Jesus porque tinham a mente demasiado ocupada com questões de grandeza é uma leitura possível. Mas a verdade é que a incapacidade dos discípulos é de tal modo real e desconcertante que o autor lucano volta a referi-lo no capítulo 18, 31-33, quando Jesus fala da sua paixão pela terceira vez. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos para Jerusalém e vai consumar-se tudo o que foi escrito por meio dos profetas acerca do Filho do Homem, pois será entregue aos pagãos, escarnecido, injuriado e cuspido, depois de o chicotearem, matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. Mas eles nada disto entenderam. Estas palavras estavam-lhes escondidas e não percebiam o que estava a ser dito. Eu estou sempre a utilizar o texto dos nossos colegas da Conferência Episcopal Portuguesa, a proposta do texto para a Conferência Episcopal Portuguesa. O modo como o autor organiza toda a narrativa de Emaús, é aquilo que nós chamamos a estrutura literária, como inicia, o meio, o início, o meio e o fim, é muito simples. O autor abre com uma introdução que conduz à afirmação central de que os discípulos estavam impedidos de reconhecer Jesus e termina com a referência explícita de que os seus olhos lhe foram abertos e o reconheceram. E no centro da narrativa, em 24, 16, 31, o autor lucano, agora estou aqui já um pouco perdida, o autor lucano descreve o modo como os discípulos passaram do não reconhecimento ao reconhecimento, da incapacidade de ver o visível, repito, incapacidade de vermos o que é visível, não é? À capacidade de ver o invisível. Tudo acontece durante um intenso diálogo que inicia com uma pergunta de alguém que os discípulos pensam ser um simples forasteiro, que lhes diz: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? Uma pergunta que suscita um grande espanto nos dois discípulos. Como é possível não conhecer o que se passou em Jerusalém naqueles dias? Mas o forasteiro insiste e pede-lhe que sejam mais explícitos. O quê? Os discípulos falam-lhe então de Jesus como um grande profeta, poderoso em obras e palavras, resumindo toda a vida de Jesus e referindo o que acontecera na manhã daquele dia. E embora o tom seja o desalento e desilusão, na expressão que eles utilizam, esperávamos que fosse ele, eles mostram ter uma tênue esperança que lhes vem do testemunho das mulheres. Algumas mulheres dentre nós deixaram-nos espantados. Alguns dos que estão connosco foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres haviam dito, mas a ele não o viram. Para estes discípulos, a fé no ressuscitado teria de despertar pelos olhos, não pelos ouvidos. Os discípulos, todos, eles e elas, precisavam de ver Jesus para crer. Talvez por isso o autor se tenha preocupado tanto em narrar que ver Jesus é uma coisa, reconhecê-lo é uma outra bem diferente.
Jesus reage de uma maneira muito assertiva. Ó desprovidos de inteligência e lentos de coração para acreditar em tudo quanto disseram os profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas para entrar na sua glória? Jesus recorda-lhes a mensagem dos profetas e repreende-os por não terem acreditado em tudo o que estes tinham dito a respeito do sofrimento do Messias. Nestas palavras de Jesus, o autor bíblico parece sugerir que os dois discípulos se tinham detido no umbral da paixão. Todos sabemos o que é o umbral de uma porta. Ficar no umbral é ficar à entrada. Então, é isso que o autor nos está a sugerir. Eles ficaram no umbral da paixão, não entraram. E isso tinha-os tornado incapazes de sintonizar aquilo que conheciam de Jesus, um profeta poderoso em gestos e palavras diante de Deus e de todo o povo. Portanto, sintonizar isto que eles conheciam de Jesus com o Cristo que deveria morrer para entrar na sua glória. Esta sua capacidade de sair do umbral da paixão e de compreender que era necessário que o Cristo sofresse, era o que impedia os seus olhos de reconhecer o Senhor Jesus. E por isso Jesus, começando a partir de Moisés e de todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Eu devo confessar-vos que quando tive uma luz quando cheguei aqui neste momento, porque Jesus explica as Escrituras, são as Escrituras judaicas, ainda não existiam as Escrituras cristãs. Então eu vi Jesus, o primeiro professor do Antigo Testamento. Normalmente nós que estudamos o Antigo Testamento somos assim olhados, enfim, os arqueólogos, né? Os do Novo Testamento é que são os professores, né? Estão aqui os seminaristas, esse é que sim. Pois olhem, Jesus foi o primeiro professor do Antigo Testamento. E os professores do Antigo Testamento o que é que fazem? Explicam as Escrituras e como elas nos falam de Jesus. Não é? Foi uma alegria muito grande, é a nossa consolação. Estamos num momento determinante da narrativa. O autor diz sem qualquer equívoco, e isto é muito importante para todos nós, mas agora uma palavra muito especial para todos os que realizam o sacerdócio. O autor diz sem qualquer equívoco que foi numa boa recepção da explicação de todas as Escrituras que se gerou a transformação no olhar dos discípulos e a possibilidade de o reconhecer na fração do pão. Na Eucaristia, nada é automatismo, nem magia. A escuta e a compreensão das Escrituras iniciam o processo do reconhecimento. Fazem arder o coração, esse lugar do discernimento e do afeto, para que na intimidade da simples hospitalidade e no gesto judaico comum de bênção e de partir do pão, os olhos dos discípulos se deixem abrir e possam reconhecer o Senhor Jesus. O modo como o autor lucano expressa este momento é significativo. Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Esta é a tradução que nós propomos, mas à letra, estamos de novo numa forma passiva, foram-lhes abertos os olhos e eles reconheceram-no. O instante do reconhecimento e da visibilidade coincide com o da invisibilidade. Ele deixou de lhes ser visível, esboçando aquela que irá ser também a nossa realidade. O desafio de ver o visível no invisível e de o reconhecer na memória de tudo o que nos acontece pelo caminho. O Jesus que lhes abrira as Escrituras,
agora abre-lhe os olhos. E mais tarde, no encontro com os 11, abrir-lhes-á também a compreensão. A narrativa conduz-nos ao âmago da hermenêutica lucana, que depois de ter investigado desde o início atentamente todas as coisas, oferece ao crente a possibilidade de reconhecer a solidez das palavras em que foi instruído. A memória do agir e do ensino de Jesus é, a partir de agora, iluminada pelas Escrituras e reavivada na hospitalidade e na mesa da comunidade dos crentes. Os dois discípulos regressam a Jerusalém. Os dois discípulos que regressam a Jerusalém são os mesmos que haviam deixado Jerusalém naquele primeiro dia da semana, porém não são da mesma maneira. Eles agora são discípulos sem nostalgia, movidos por uma compreensão nova do Senhor Jesus, que viram morrer numa cruz, mas que se revelou de uma forma inesperada como alguém que está vivo. O autor faz preceder o testemunho destes dois discípulos ao testemunho da própria comunidade de Jerusalém. Falo não para o secundarizar, para dizer que o testemunho da comunidade era mais importante que o dos dois discípulos, mas por respeito por aquilo que literariamente é a verdadeira conclusão da narrativa, o testemunho dos dois discípulos de Emaús. A narrativa está construída, sustentada em dois momentos estruturantes e inseparáveis. O Senhor ressuscitado deu-se-lhes a conhecer na interpretação das Escrituras e no partir do pão. Jesus é o indiscutível sujeito da ação. O autor lucano não tem dúvidas de que a possibilidade de reconhecer Jesus no partir do pão é um dom do próprio Jesus, não um resultado do esforço de compreensão dos discípulos. E por isso eles podem dizer à comunidade como ele se lhes dera a conhecer na fração do pão. Permitam-me partilhar convosco uma outra curiosidade que tem este texto de Emaús. Apesar dos 4 textos de Evangelho apresentarem consideráveis diferenças nas narrativas da aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos, todas seguem praticamente o mesmo esquema. Jesus aparece, normalmente de um modo inesperado e misterioso, à comunidade dos apóstolos. Jesus oferece as provas da realidade da sua ressurreição. Eles veem-no, tocam, comem na sua presença. E uma vez ultrapassada a sua incredulidade, Jesus envia-os a dar testemunho do que viram e ouviram. O propósito destas narrativas é certamente o de estabelecer os apóstolos como as testemunhas confiáveis e autorizadas do acontecimento da ressurreição. No conjunto de todas estas narrativas, apenas o autor joanino, no Evangelho segundo João, e o autor do Evangelho segundo Lucas, oferecem uma narrativa de uma aparição de Jesus ressuscitado a outros destinatários que não são apóstolos, não são os 12. É o caso da aparição a Maria Madalena e dos 2 discípulos de Emaús. Que, não obstante as diferenças significativas entre si, eles partilham semelhanças curiosas. Maria Madalena e os 2 discípulos de Emaús são simples seguidores de Jesus, não são apóstolos. Os 3 são descritos como tendo ficado muito perturbados com os acontecimentos da paixão e morte de Jesus e passam por uma fase de não reconhecimento diante da pessoa de Jesus.
E, finalmente, para os três, o reconhecimento é um dom que lhes é dado pelo próprio Senhor Jesus, nos discípulos de Emaús, no contexto de uma refeição, e, no caso de Maria Madalena, pelo simples chamar do seu nome. Em ambas as narrativas, este reconhecimento não supõe qualquer hesitação ou incredulidade na presença da pessoa de Jesus, dispensando qualquer prova, como acontecera com alguns apóstolos, enfrentando também o seu desaparecimento rápido e misterioso. O objetivo destas duas narrativas, a aparição a Maria Madalena e aos dois discípulos de Emaús, parece ser um pouco diferente do das outras narrativas da aparição ao conjunto dos apóstolos. Nem os dois discípulos de Emaús, nem Maria Madalena são líderes da comunidade cristã. Não são, por isso, chamados a ser testemunhas confiáveis e autorizadas do acontecimento da ressurreição. Eles são simples seguidores de Jesus, que nos são oferecidos como o exemplo de todo o cristão. Eles são discípulos que ficaram profundamente perturbados com o que acontecera ao seu Jesus, mas que nunca o abandonaram inteiramente. Os discípulos de Emaús continuam a falar dele no caminho e Maria procura-o no jardim. Por isso, quando Jesus se manifesta, a sua saudade tornou-se uma expressão de amor. Os discípulos de Emaús dizem: fica conosco. Maria diz: Rabuni, transformando o propósito destas narrativas não num ensino oficial, mas num testemunho vibrante de como Jesus se pode tornar visível na sua invisibilidade. Ambas as narrativas, joanina e lucana, se centram no testemunho de como Jesus está presente na comunidade depois da sua morte. Isto é, como é que a presença de Jesus pode ser reconhecida por todos neste tempo da ressurreição. Não é só uma revelação aos apóstolos, é a todos. O testemunho apostólico é importante e determinante, mas a experiência da ressurreição é para ser vivida por todos. O facto do Jesus ressuscitado proceder com os apóstolos, do mesmo modo que fizera também com os discípulos de Emaús, de abrir-lhes a mente e o coração para que pudessem entender as Escrituras, é só por isto, é porque a maior bênção do ressuscitado é, sem dúvida, a compreensão das Escrituras. Porém, se o conhecimento das Escrituras gera nos discípulos um ato de amor, o convite a que aquele forasteiro permaneça com eles, este não é suficiente para realizar a relação com o Senhor Jesus como alguém presente na sua vida. Essa realização só acontece no partir do pão. E por isso agora queria-lhes falar desta centralidade do partir do pão. O gesto de partir o pão possui um significado de extrema relevância no conjunto do Novo Testamento. Paulo evoca-o de uma forma veemente ao afirmar que o cálice de bênção que bem dizemos não é ele a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é ele a comunhão com o corpo de Cristo. E os textos de Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, retomam este testemunho no contexto da narrativa da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Porém, no conjunto de todas estas referências, o gesto de partir o pão, referências ao gesto de partir o pão, o autor lucano demarca-se por uma singularidade significativa. Ele partilha a tradição dos outros textos de Evangelho, de Marcos e Mateus, referindo este gesto de partir o pão na sua narrativa da última ceia. Porém, ele antecipa-o na narrativa da multiplicação dos pães. E retoma-o no contexto da prática cristã. E é o testemunho que vamos encontrar
no livro dos Atos dos Apóstolos, que também terá sido escrito pelo mesmo autor do Evangelho segundo Lucas. No interior desta sequência de referências explícitas ao gesto de partir o pão, a narrativa de Emaús é aquela que representa um desafio teológico maior. Enfim, para os exegetas, não é? Ficam mais perturbados com este texto. A relação singular que o autor lucano estabelece nesta narrativa entre a interpretação das Escrituras e o gesto de partir o pão torna o reconhecimento da presença do Senhor Jesus dependente de ambos os momentos, o acolhimento da palavra e o partir do pão. Esta dupla dimensão diferencia esta narrativa em relação a todas as outras. Ela foi crucial para os discípulos de Emaús e continua a ser decisiva para os cristãos de hoje. Na escuta da palavra, vou-vos pôr o texto de Lucas, né? Na escuta da palavra e no gesto de partir o pão, cada cristão torna-se um cristão da primeira geração e cada Eucaristia uma ceia de Emaús onde Jesus se dá a conhecer. Esta singularidade lucana parece atribuir um significado sacramental à narrativa de Emaús. O gesto de partir o pão é o memorial do dom e é a comunhão com o corpo de Cristo, mas é também a certeza de que Jesus está vivo e presente entre os seus discípulos. O reconhecimento acontece no momento em que Jesus deixa de ser o simples forasteiro convidado a entrar na casa de Emaús para se tornar o senhor da casa que toma o pão, o abençoa, o parte e o entrega. Os 4 momentos que evocam a narrativa da multiplicação dos pães e da última ceia. A presença desta linguagem sugere a intenção precisa de relacionar o milagre da multiplicação dos pães com a última ceia e o partir do pão em Emaús. Mas não são apenas os gestos de Jesus de tomar, abençoar, partir, entregar que são implicados. No desafio que Jesus faz aos discípulos de alimentar eles mesmos a multidão, o autor lucano antecipa a dimensão social do partir do pão. Os discípulos são chamados a distribuir o pão que o Senhor Jesus abençoa. Os que se alimentam são também chamados a distribuir o alimento. Na verdade, Paulo oferece-nos o testemunho veemente de que as celebrações eucarísticas das primeiras comunidades, onde circulava a memória deste milagre dos pães, a própria refeição feita em memória do Senhor fazia parte de uma refeição mais alargada, onde os que tinham mais partilhavam com os que tinham menos. Esta interação entre o reconhecimento da presença de Jesus e a responsabilidade social levou alguns autores a afirmar que nós reconhecemos quem Jesus é através daquilo que Ele torna possível no meio e através de nós. Ele é o Senhor das nossas refeições eucarísticas, mas também o Senhor da nossa existência comunitária cristã. No partir do pão, nós reconhecemos-lo por quem Ele é. É nesse lugar único da ação de graças e de bênção que, de um modo inaudito, nós encontramos o alimento que todos necessitamos. A esperança para nos erguermos dos nossos cansaços, das nossas lutas, das nossas fragilidades. É nesse lugar único de reconhecimento que também somos desafiados a refletir nas necessidades uns dos outros e a reconhecer os recursos que possuímos para atender a estas necessidades. A experiência de Emaús torna-se um ponto de chegada na narrativa do Evangelho segundo Lucas, e de partida para o livro dos Atos, na medida em que ele antecipa a prática da comunidade cristã, tal como ela nos é descrita em Atos 2.
Os irmãos eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. Em Atos 27:11, o autor lucano sublinha que o propósito da reunião cristã em Troade era o de partir o pão, referindo que ele era acompanhado por um longo sermão relacionando com o primeiro dia da semana, o dia em que se celebrava a ressurreição do Senhor Jesus. E diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que se ia embora no dia seguinte, começou a conversar com eles e prolongou o seu discurso até à meia-noite. Subiu então, partiu o pão, comeu e, tendo conversado bastante até ao amanhecer, acabou por partir. O autor lucano consegue ainda surpreender-nos quase no final do livro dos Atos, em Atos 27, informando-nos sobre uma dimensão inesperada da prática cristã do partir do pão. Neste capítulo, Paulo está em viagem para Roma, não é? E esta situação acontece no barco em que Paulo está. Quando estava prestes a fazer-se dia, Paulo exortou todos a que tomassem alimento, dizendo: hoje é o 14º dia em que permaneceis na expectativa, sem comer nem tomar nada. Por isso exorto-vos a que tomeis o alimento, pois tal é necessário para a vossa salvação. No total, estávamos no barco 276 pessoas. Quando estava prestes a fazer-se dia, tomou o pão, deu graças a Deus, diante de todos, partiu e começou a comer. Então todos se animaram e também eles tomaram o alimento. As palavras de Paulo ecoam as palavras da linguagem eucarística do texto do Evangelho. Num primeiro momento, somos tentados a pensar que se trataria de uma pequena celebração para os cristãos que se encontrariam no barco. Porém, o autor deixa bem claro que a exortação de Paulo é feita a todos os que se encontram no barco, judeus e pagãos, sugerindo que as antigas barreiras entre judeus e gentios tinham sido definitivamente quebradas na comunhão eucarística. A comunidade cristã vive num tempo novo de uma salvação que é destinada a toda a humanidade, ainda que muitos não tenham consciência disso. Não nos restam dúvidas de que para o autor lucano o modo como a Igreja reunida e unida parte o pão é a marca única e inconfundível de perpetuar a memória da comunhão na mesa do Jesus ressuscitado. O facto de as refeições de comunhão dos crentes não serem simples refeições é evidente na relação que todos estes textos partilham com a narrativa de Emaús. Na menção explícita aos gestos de tomar, abençoar, partir e entregar do pão, a refeição de Emaús é central e estabelece uma relação com todas as outras refeições de Jesus, com os seus discípulos e com todas as refeições dos primeiros cristãos. É à sua luz que as reuniões das comunidades cristãs se entenderam e entendem como muito mais do que uma simples comunhão entre crentes. Elas são uma verdadeira comunhão com o Senhor ressuscitado. Somos hoje os herdeiros de uma sequência de gerações de cristãos que aprenderam do testemunho dos discípulos de Emaús que sempre que nos juntamos para celebrar a ceia do Senhor, o Senhor Jesus está presente entre nós, dando-se a conhecer como o Senhor ressuscitado. Por isso, em cada celebração eucarística, celebramos este dom do Senhor Jesus e enraizamos aí a nossa existência cristã. Como os dois discípulos de Emaús, a nossa oração deve ser a de o convidar a que permaneça conosco nos muitos forasteiros e forasteiras que nos encontram no caminho das nossas procuras e da nossa certeza. Sempre que o fizermos, encontraremos aquele que está sempre presente na fração do pão. Neste mistério e neste desafio, enraiza-se a verdadeira certeza que alimenta a nossa esperança
e dinamiza a nossa existência cristã. Não esqueçamos que na narrativa de Emaús, o autor lucano não nos deixou apenas a certeza da presença do ressuscitado. Ele deixou-nos, sobretudo, o desafio de valorizarmos o pão do conhecimento do Senhor Jesus que nos vem através das Escrituras. Deixou-nos o desafio de sabermos tomar, abençoar, partir e distribuir este conhecimento à comunidade cristã, que tantas vezes percorre o caminho do desânimo e do não sentindo, permitindo que cada cristão possa contar o que lhe acontece nos caminhos da vida e como o Senhor Jesus se lhe dá a conhecer no partir do pão nas muitas casas de Emaús da nossa vida. Tal como para os discípulos de Emaús, sem o pão da palavra, não serão verdadeiramente possíveis o reconhecimento e a comunhão com o pão que é o corpo vivo, o mistério da presença do ressuscitado, que inscreve na nossa existência cristã a possibilidade de poder ver no invisível. A narrativa dos dois discípulos de Emaús lembra-nos que em cada Eucaristia nós celebramos o memorial da ceia do Senhor, o dom da sua vida entregue por nós, mas sobretudo o dom da presença do Senhor ressuscitado. Os olhos são-nos abertos ao reconhecimento e damos testemunho de que o Senhor se deu a conhecer na sua invisibilidade e que habita agora na visibilidade da realidade de sermos por Cristo, com Cristo e em Cristo, verdadeiramente todos irmãos. Muito obrigada.